Eu acho que a visão é o alcance. Sabe aquela frase que tudo é impossível até que se prove o contrário? Eu acho que o ambiente, ele te mostra isso. Cara, é impossível faturar 20 mil por mês trabalhando sozinho como urgência. Mas aí tem um cara faturando 30 ali. Puta, então não é impossível. Então eu posso. E pode mais. Então eu consigo. E eu consigo mais. E aí a gente vai pra outra frase que eu adoro do Henry Ford. Se eu penso que posso ou se eu penso que eu não posso, de qualquer forma eu tô certo. Por quê? Porque se eu penso que eu não posso, eu não vou buscar, velho. Sacou? Então, quando a gente começa a olhar pra esses parâmetros, e aí eu volto também no que tu falou de princípios, princípios também são mudados. A gente também pode mudar princípios. Eu venho de uma família que todo mundo era professor. A minha avó professora, minha mãe professora, saca? E qual que você acha que eram os princípios deles? A visão deles política. Era de esquerda, era de funcionário público, era essa a construção que eles tinham. O meu pai trabalhava pro meu avô, então a construção que ele tinha aqui, eu ia trabalhar para ele no mesmo segmento, no mesmo nicho, dentro daquela bolha. Então esses princípios que eu tinha na minha cabeça também, eu tinha isso quando eu era moleque. Eu pensava, era isso que eu vou fazer da minha vida, velho. Vou herdar um negócio aqui e vou cuidar. Só que esses princípios vão mudando a forma com que o alcance da tua visão vai ampliando. E aí a gente vai tropeçando. Na época eu tropecei no Conrado Adolfo, tropecei no Érico Rocha, esses caras que, puta, a gente tava no mercado há mais tempo que eles, mas eles entraram de uma visão diferente, que eles trouxeram de fora, que a gente não tinha. Então tudo isso que aconteceu no mercado digital já era possível. Só que eu não acreditava, porque eu não chegava. Eu acreditava, puta, na época eu devia vender uns 20, 30 mil por mês, assim, que já era uma grana fodida, mas eu achava, cara, isso aqui é o limite. Isso aqui é tudo que eu vou conseguir. Saca? Então, é bem isso, a gente conseguir ampliar o horizonte de acordo com aquilo que realmente faz sentido. E a crença naquilo que você tá vendo acontecer não tem mais forte que isso. Eu vi acontecer, tá aqui. É uma prova empírica de que isso pode ser alcançado. Pronto, mudou a perspectiva. Eu li uma vez que, não sei se eu li ou vi um vídeo, mas que, por exemplo, se você faz 100 metros, um corredor, né? Se você faz 100 metros em, sei lá, 16 segundos, não sei se é muito, não sei se é pouco, mas tipo, se você faz isso e esse é o recorde, as pessoas acham que não dá pra quebrar. Não, esse recorde é inquebrável. Alguém faz em 15. Cara, depois que esse cara fez em 15, um mês depois vem mais 4 caras e fazem 15. Então, tipo assim, realmente, as coisas são impossíveis até que alguém vá lá e faça, e a galera vai lá e olha e fala, pô, é assim que faz. E é muito louco também porque você acaba furando as bolhas, né? Tipo, por exemplo, eu vim de São Paulo e eu tinha uma bolha X. Vivia numa bolha com certas pessoas e tinha várias coisas que eu acreditava. E quando eu cheguei em Floripa, que eu comecei a conviver com você, né? Na nossa bolha ali que você criou, começou, tipo, a estourar a bolha. Eu comecei a enxergar várias outras possibilidades. E hoje, quando eu volto pra da onde eu era, eu olho e falo, cara, eu não consigo regredir a minha visão. Não dá, depois que você enxerga, você não consegue, sei lá, desenxergar. O desver, né? Você não consegue Parafraseando o Érico pra caralho hoje. Mas eu acho que é isso, depois de ver não dá pra desver. E cara, é muito louco isso, e nada, absolutamente nada contra. Eu acho que é muito bacana o jeito que meus amigos vivem. Mas quando eu vou pra Soledade hoje, eu vejo que a maioria vive do mesmo jeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu adoro estar com eles, adoro, puta, a gente senta, come uma carne, toma uma cerveja. A gente faz isso lá. E pra você ver como é a roda, aqui em Floripa, hoje eu não tomo mais cerveja. É difícil tomar uma cerveja, é difícil eu parar pra sair assim, saca? Ou se a gente sai, puta, vou ali um final de semana, sai um pouquinho, bebe um pouco e tal, já volta regrado. Eu vou pra Soledade, velho, eu passo uma semana me lascando. Bebe todo dia, come mal todo dia, saca? E é isso, e é legal pra caramba. Mas é a mesma vida que eu levava lá atrás. Eu achava que não mudou muita coisa daquilo que eu tinha. Já a minha vida hoje é totalmente diferente. Mas por quê? Porque eu comecei a buscar esses ciclos. Eu comecei a buscar essas pessoas, esses reflexos lá, saca? Não tinha na minha cidade, só que o advento digital traz pra gente um pouco mais de perspectiva. É como eu falei, eu comecei a olhar pro Érico, aí começaram a aparecer outros influenciadores, principalmente na época o Conrado tava no topo na época, puta, eu olhava as palestras que ele dava, os eventos que ele fazia, os cursos que ele gravava, e aí eu falei, cara, na minha área não tem ninguém fazendo isso, eu vou fazer também. E aí eu comecei a fazer os cursos de HTML, comecei a fazer os cursos de PHP e tal, e isso aconteceu pra mim. Eu fui um influenciador de muita gente, tenho certeza. Sim, com certeza. Tem mais de 30 mil alunos aí, mas quantas pessoas eu nem sei que influenciei, mas me conhecem, saca? Então, é isso, a gente começar a olhar e entender que, pô, existe... Essa direção é muito louca. Não adianta eu olhar pra um cara que é mega rico,
na área de investimento e querer olhar para ele e falar, cara, beleza, esse cara investe assim, então eu vou fazer isso na minha área de emagrecimento também. Ou na minha área X ou Y. Né? E isso está muito relacionado com o tipo de mercado que a gente está convivendo. Mas e aí é exatamente isso que você falou das bolhas. Se eu não tivesse saído de Soledade naquela época, se eu não tivesse olhado esses adventos e tal, talvez eu também ia estar tudo bem, eu ia estar feliz também. Mas eu ia estar lá vivendo a mesma vida que eu vivia há 10 anos atrás. E quantas vezes a gente fica na mesma vida por muito tempo, mesmo hoje em dia, né? Quanto tempo a gente está vendendo o mesmo tipo de produto e aí do nada vem, putz, isso aqui, essa estratégia pode mudar tudo. A gente está fazendo isso agora. A gente começou a olhar para coisas novas, né? Novas e começou, puta, a gente pode trazer isso pro nosso negócio. Formas novas de fazer. Formas novas de fazer não é a mesma coisa, né? Eu acho que o mundo está exigindo um pouco mais de conexão. Que é o que a gente está começando a fazer no Pro, né? Abrir mais conexão com os nossos alunos, abrir mais conexão com o nosso grupo de pessoas, né? Que é isso. É o que a gente está fazendo hoje, construindo o nosso grupo ali. E essas conexões mais próximas exigem outros formatos, outras formas de entregar conteúdo, de entregar experiência, né? Não é mais só o conteúdo, não é mais só o curso gravado ou o livro lido. É a experiência toda, é a conexão, é você ter uma mão amiga para te puxar ou vários braços para te erguer quando você precisa. Então, quando você começa a sair de uma bolha para entrar em outra bolha, mas essa bolha está mais direcionada, está mais focada naquilo que você quer, eventualmente isso vai acontecer. E é louco, né? Porque, por exemplo, assim, você falou, né, que você foi pra Soledade agora e você começou a comer pior, beber mais. Como que a bolha de lá influencia as suas decisões de quando você vai pra lá? Mesmo a gente já tendo hoje o pilar muito mais sólido aqui, né? Com certeza, mas tipo, se você talvez voltasse a morar lá, como seria um ambiente tipo fixo, poderia influenciar. Não que você voltaria ao que era antes, porque acho que isso a gente nunca retorna ao que é antes, mas tipo, seria mais impactado, né? Tipo, seria mais constante, digamos assim. Você começaria a fazer isso 2, 3 vezes por semana. Seria mais difícil você dizer o não, porque você tá sempre ali um pedido no seu ouvido, sempre ali um pedido no seu ouvido. E é isso que é uma coisa bacana, porque conforme você entra nas bolhas e você conversa com as pessoas, se você tá numa bolha que ganhar 5 mil é normal por mês, cara, pra você qualquer coisa abaixo disso é uma coisa que é normal. Acima disso é uma coisa que você fala, porra, peraí, é acima. Só que você começa a estar com os caras que ganham 10. Aí você fala, puta, o 5 já não faz mais sentido. Você fala, não, 5 é pouco, eu preciso de 10 agora. Aí você começa com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 100, com 1 milhão. E cada vez vai ficando mais normal. Não significa que ficou mais fácil, mas significa que você entende que é possível você chegar naquela quantidade. Porque você vê as outras pessoas do lado e você não discute mais projeto de 1000, você discute projeto de 5. Você não discute mais problema de 1. Problema de 5, e aí já começa a mudar a tua cabeça, já começa a funcionar de uma maneira diferente. Ela começa a procurar clientes, prospecções, pessoas, tudo para fazer aquele valor, né? Uhum. Eu não sei se você concorda comigo nisso, mas eu acho que a dificuldade é sempre a mesma. Não importa o nível, não importa o resultado que você está buscando. A dificuldade é sempre a mesma. Uhum. Por quê? Porque a gente evolui a ferramenta, que é a gente. Nós somos a ferramenta principal de tudo isso. Conforme a gente vai evoluindo a nossa ferramenta, o emprego daquilo que ela entrega, fica melhor. Então, acho que a dificuldade é sempre a mesma. O que vai mudar essa dificuldade? E aí que é aquela parada de não importa você mudar o que você está fazendo para ter resultados diferentes, porque eventualmente você não vai ter. Quando você tem essa força direcionada dentro de um grupo, dentro de uma parada que te apoia, que você está começando a construir liderança, de repente tu vai começar a escalar a tua equipe, a conquistar mais tempo rodando dentro daquele mesmo negócio, isso que vai escalar, né? Mas aí é aquela importância mesmo de estar em grupo direcionado. Às vezes você já sabe fazer a parada, às vezes você faz muito melhor do que o cara que ganhou o dobro de você, só que ele teve coragem e... Esqueci outra palavra. Coragem e... Constância? Ele se jogou, ele teve... Não é coragem. É coragem também, mas eu esqueci. Eu tava com a palavra na cabeça agora, eu fui prestar atenção no que você falou e acabei esquecendo. Mas você tem a coragem porque você anda com outras pessoas que também têm essa coragem. E às vezes o seu nível técnico, a sua entrega é muito maior do que a pessoa que ganha 2 vezes mais que você, só que você não tem a coragem. Às vezes não é nem coragem, é bem o que tu falou, às vezes não é a coragem, às vezes é só a crença, a destruição de uma crença. Cara, se eu tô com 4, 5 pessoas que não acreditam também, como é que eu vou acreditar? Agora quando a maçã podre, né? E aí, eu acho que foi, cara, 2000 e
2011, por aí, a gente tava conversando e eu fui respondendo algum aluno e tal, eu falei, cara... E ele falou, cara, eu tô tentando fazer isso, tô tentando fazer aquilo e tal, mas, puta, minha mulher não acredita muito, meu pai falou que não vai rolar, conversei com a minha família que não vai rolar, eu falei, cara, não é os outros que acreditam muito ou menos. Como é que eu falei? Como é que é a frase, Não é cara? você que acredita pouco, são os outros que acreditam de Acreditam menos. menos, é. Então, tipo, não é você que é o louco, saca? E aí, hoje, quando eu paro pra pensar, quando eu paro pra olhar o entendimento que a gente construiu ao longo desse tempo sobre o mercado, sobre aquilo que são os grupos e tal, e aí, você é louco em fazer isso, você é louco em fazer aquilo, todo mundo que é louco em fazer alguma coisa hoje tá com um padrão de vida melhor ou tá conquistando mais e tal. E eu começo a acreditar que o mundo é dos loucos, velho. Sabe? Porque eventualmente é esse cara louco que vai assumir a bronca, que vai bater no peito, que vai assumir o risco, que vai construir a equipe, que vai liderar uma equipe, ou que vai liderar uma pequena squad, saca? Mas que vai assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa acontecer. E isso é meio louco num mundo que a gente tá olhando pro outro lado. Tá olhando pras facilidades do trabalho, pras leis protegendo o trabalhista, do trabalhador, pras férias a mais, pros 13º, quartos e quintos, as vantagens e mais vantagens de trabalhar. E aí tem um outro cara que fala, cara, eu não quero vantagem em trabalhar. Eu quero resultado. Eu dou o meu melhor e você me paga bem por isso. Ou eu dou o meu melhor e a gente vai construir algo juntos. Esses caras estão cada vez mais raros. E aí, imagina você tá num grupo com pessoas que estão fazendo isso. O tamanho da força que tem isso, saca? De você olhar e falar, cara, não, todo mundo, essa galera também tá fazendo isso. E aí, eventualmente, eu me desvio. Eu saio um pouquinho desse caminho, dessa rota e vou procrastinar. E um cara vai falar, e aí, irmão? Você vai ficar nessa mesmo? Vai ficar pra trás mesmo? Né? A gente tava conversando agora com um aluno nosso que foi um dos primeiros que entrou no Pro. Ele falou, cara, quando abrir o Pro, eu vou entrar. E aí eu tava trocando ideia com ele e até usei isso aí numa Copa. Ele falou, sabe qual é que é a moral? Você vai abrir o Pro e os teus alunos com sangue no olho, os teus alunos, aqueles que estão faturando, que já acreditam que funciona, vão entrar tudo de primeira. Esses caras que já estão engajando vão entrar de primeira. E aí a gente vai fazer o resultado. E aí quem procrastinou vai começar a ver depois e querer entrar depois. Mas a gente vai chegar primeiro. E aí eu te pergunto, com quem que você quer estar? O cara que vai lá e faz e quer chegar primeiro? Ou com o cara que vai ficar procrastinando? Qual que é o teu grupo? Sacou? É muito louco isso, velho. Não, é muito louco, porque vai influenciar totalmente o resultado das pessoas, né, cara?